E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo quanto eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A paz do Senhor Jesus, meu querido ouvinte, querido inscrito no canal, querido professor, querida professora. Quero desde já pedir desculpas por não ter postado o comentário da lição de número 8, a lição passada. O problema é que eu tive uma forte enfermidade, fiquei impossibilitado de estar editando e publicando o áudio da lição passada. Mas eu cheguei a fazer uma gravação. Se vocês ainda precisarem de alguma forma desse áudio da lição número 8, sei que já passou a data, vocês podem deixar aí no comentário que eu posso vir a publicar no futuro próximo a lição número 8, mas o grande problema foi esse mesmo, a terrível enfermidade que eu tive. E para completar, ainda tive também problemas técnicos com o meu equipamento, a internet, devido àquela chuva forte que teve aqui na região. Eu ainda estou me recuperando dessa forte enfermidade. Talvez você até perceba pela minha voz, não sei se eu vou conseguir dar uma disfarçada aí na minha voz, mas realmente eu fiquei muito enfermo. Mas agradeço a todos pela compreensão e vamos hoje comentar a lição de número 9 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Essa lição referente ao primeiro domingo de março de 2020 está com um tema e um conteúdo que eu gosto muito, que fala sobre o primeiro projeto de globalismo. Lembrando a você, querido ouvinte, que globalismo não é a mesma coisa que globalização. Muitos confundem isso. Muitos pensam que globalismo e globalização é a mesma coisa e não é. Desde já vamos desmistificar isso. Globalização é uma união comercial entre os países. Ou seja, Brasil vende carne para a China. China vende equipamento eletrônico para o Brasil. E assim sucessivamente. É esse acordo comercial entre os países, esse livre mercado entre os países que não existe de forma unânime entre todos os países, tá? É chamado de globalização. Então é muito diferente de globalismo. O globalismo pode se utilizar da globalização? Claro que pode. Mas a globalização em si, na prática, não é como o globalismo, e você vai entender por quê durante essa lição. A verdade prática é que o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e o governo da terra. O texto áureo dessa lição está em Gênesis capítulo 11, versículo 9. E por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. O objetivo geral da lição é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Os objetivos específicos é apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Preste bem atenção nisso, querido professor. Explicar o globalismo de Babel e expor a intervenção de Deus em Babel. Note que o pastor Claudionor de Andrade ele deixou 3 objetivos específicos para essa lição. Por que eu estou dizendo isso?
Porque durante a lição você percebe que o pastor Claudio Honor, ele se interessou mais pela lição moral da história real, verídica, do que houve em Babel, do que com dados a respeito daqueles dias. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos professores nesta aula preparando slides, preparando informações sobre os zigurates, preparando dados sobre a compatibilidade de origem das mais de 3.000 línguas existentes, se misturar idiomas com dialetos existentes hoje no mundo, querendo apresentar muitos dados informativos e curiosidades que são importantes, tá? Dados arqueológicos. Tudo isso é muito bom, tudo isso enriquece a aula, tudo isso é maravilhoso, mas lembre-se, na maioria das Assembleias de Deus nós temos 1 hora de aula, 60 minutos. Se nós formos perder muito tempo com slides, com muitos slides, melhor dizendo, não que você não deva usar slides, mas se você for usar muitos slides, falar muito sobre os zigurates, falar muito sobre dados específicos a respeito de detalhes daquela época, coisa que você encontra facilmente na internet. Enriquece a aula, enriquece. Porém, nós não podemos deixar de lado os objetivos específicos da lição, que é o ensino moral por trás do que houve na divisão das línguas. Porque o mesmo espírito globalista que subiu ao coração de Nimrod continua atuando hoje, preparando o planeta para a vinda do anticristo. E nós cristãos temos que saber identificar isso e devemos saber como realmente nos comportarmos diante desse globalismo que está acontecendo no mundo, desse projeto de globalismo que o diabo ainda não desistiu de implantar no mundo, que afeta até mesmo a própria administração da igreja. Então, se você for muito para slides, muito para essas informações que são muito boas, vai demorar, seria uma aula de 4, 5 horas de duração. Então, querido professor, se apegue a esses 3 objetivos da lição. Ganhe tempo com isso, que é apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé, explicar o globalismo de Babel e expor a intervenção de Deus em Babel. Você se apegando a esse tema, não fugindo disso, você vai conseguir ter uma aula aplicativa. Ou seja, o que os seus alunos vão aprender com você nesse domingo, eles vão poder praticar no dia a dia. Dados arqueológicos são interessantes, são curiosidades que nós aplaudimos e ficamos, que legal saber tudo isso, mas não muda a nossa vida. Então se apegue ao ensinamento moral e ético por trás deste evento que nós chamamos de construção da Torre de Babel. Na introdução, o pastor Claudio Honor escreveu assim: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sineá, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Em seguida, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Querido professor, já se prepare porque tem muito aluno polêmico que vai querer fazer perguntinha boba para você e você tem que estar preparado para responder essas perguntas. Vamos perguntar sobre continentes, como se deu os continentes, como que os índios chegaram aqui, como foi a divisão dos continentes. Tudo pergunta desnecessária para a aula. Tem muitos desses alunos aí que já sabem da resposta, já tem até uma opinião formada sobre a resposta, mas quer ficar ouvindo a opinião do professor a respeito de assunto A, assunto B. Não se prenda nisso. Essa aula é muito boa para a gente ficar desperdiçando ela com assuntos alheios, assuntos paralelos. O tempo passa e ninguém vai entrar no X da questão desta aula. Tá? Aqui no primeiro tópico, falar sobre a segunda civilização humana. Está dividido esse primeiro tópico em 3 subtópicos, que são a apostasia de Cã e de Canaã,
o enfraquecimento da doutrina de Noé e o descaso para com o mandamento divino. Aqui no primeiro subtópico, que fala sobre a apostasia de Cã e de Canaã, o pastor Claudio Honor ressaltou aqui a seguinte questão. Assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho, Canaã, pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Ele deixou até um texto aqui conhecidíssimo de referência, que é o de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que fala, que as más conversações corrompem os bons costumes. Veja que mesmo com toda a experiência que eles tiveram, ao ver Deus destruir as pessoas por conta da iniquidade, do pecado, mesmo assim, eles ainda tinham esse coração endurecido, vamos dizer assim, porque eram homens que entraram na arca por obediência ao Pai, mas a forma como se comportaram após o dilúvio mostra que eles não tinham um conhecimento muito íntimo com Deus. E aí se deixaram influenciar por empreitadas iníquas. E uma delas, nós vamos ver aqui no subtópico número 2, que diz o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Isso está em Gênesis 9, 20 a 24. Nós sabemos que existem rabinos judeus que afirmam que Cã não simplesmente viu a nudez de seu pai e passou a zombar e mostrar para os irmãos e coisas parecidas. Se você tiver a oportunidade de ter a Torá, a nota de rodapé da Torá, a versão brasileira, tem um texto muito interessante onde o rabino diz que Cã teria, vamos dizer assim, para bom entendedor, defraudado o próprio pai. Quando o pai aproveitou-se do pai bêbado e defraudou o próprio pai. Então, se você tiver a Torá na sua casa, querido professor, você pode conferir isso na página de número 23, tá? Que tem aqui uma pequena nota de rodapé que diz o seguinte: ao invés de dissimular a falta de seu pai e de cobri-lo, segundo o Talmude, Canaã, filho de Cã, participou deste evento que incluiu um ato de perversão sexual. Daí a maldição de Noé ser contra ele. É óbvio que você, querido professor, não é obrigatório levantar essa questão em sala de aula, mas é interessante entender que nós não acreditamos que apenas o filho ver a nudez do pai e contar para os outros e rir e zombar, algo do tipo, seria suficiente para que um pai amaldiçoasse o filho. Ainda mais naquele tempo que ainda não existia a lei escrita, né? A lei era somente oral. Na verdade não era nem lei, eram tradições. Quando os rabinos se utilizam do Talmud, que seriam interpretações dos antigos escritos e da Torá, eles revelam essa situação que pode ser verdade. Pode não ser verdade, tá? Mas pode ser verdade. E se for verdade, nós vemos aí que a impiedade do povo da primeira civilização se tornou um legado na vida dos descendentes de Noé. Enfim, teria muito mais justificativa uma atitude como essa gerar uma ira tão grande em Noé a ponto dele amaldiçoar o filho. Por não haver lei, não é algo assim que venha a se duvidar tanto. Se foi verdade, foi algo muito abominável. Isso é algo muito forte. Subtópico 3, o descaso para com o mandamento divino. Aqui fala sobre o legado que Noé deixou para os seus filhos, que eles, ao invés de se espalharem, eles preferiram se aglomerar todos num só lugar.
A ordem de Deus era para que eles se multiplicassem, mas eles decidiram se congregarem num só lugar. Então notem que, por mais que Deus tenha destruído toda aquela geração passada, o projeto de se multiplicar sobre a terra ainda estava de pé. E o diabo ainda fazendo de tudo para impedir que isso acontecesse. Nos dias de hoje isso não é diferente. Se nós não deixarmos esse legado para os nossos filhos, nós vamos cair naquela mentira, aquela mentirinha, de que o planeta Terra já está cheio demais. Tem seres humanos demais na Terra e que não se pode mais ter filhos. E isso é uma mentira do diabo que prepara o terreno para o globalismo. Quanto mais cristãos tiverem filhos, mais cristãos terá sobre a terra, porque os pais têm o dever de ensinar os seus filhos. Por isso que o diabo tenta a todo custo destruir famílias, porque famílias destruídas não deixam legado. Não deixando legado, as pessoas, além de não se multiplicarem, ainda que se multipliquem, vão se multiplicar de forma desordenada, não dando continuidade aos propósitos divinos, que é expandir o conhecimento de Deus sobre a terra. Então o resumo do tópico 1 foi aproximadamente esse, né? O filho mais novo de Noé rebelou-se e inaugurou outro período de decadência e apostasia aos mandamentos divinos. Tópico 2, o globalismo de Babel. Esse tópico 2 está dividido em 2 subtópicos, que são uma só língua e um só povo e a construção de Babel. No subtópico 1 diz assim: até aquele momento, a humanidade falava um só idioma e constituía-se um único povo. Não havia sequer dialetos ou sotaques. Certamente, o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Veja que interessante. O desejo do homem de ser como Deus, coisa que nós já comentamos em outras aulas, continua enraizado no coração, no caráter humano. Você vê que o diabo a todo custo tenta influenciar o homem a ser grande, a ser poderoso. E nós vemos isso através de Nimrod, que a Bíblia diz que era um grande caçador, um homem que construiu algumas cidades, mas que agora queria muito mais que isso, queria dominar o mundo. Até os dias de hoje existem pessoas querendo dominar o mundo. E uma coisa que divide as pessoas e dá muita força para esses grupos divididos, além do seu idioma, que é o que tinha na época que unia as pessoas, era a sua religiosidade. Então, se as pessoas tivessem um Deus a quem prestar contas, um Deus poderoso a quem confiar, um Deus poderoso a quem se submeter, um ser humano comum não teria força para competir com esse Deus. Então era necessário esse ser humano mostrar poderes sobrenaturais, vamos dizer assim, uma força superior aos demais humanos, para conquistar a atenção das pessoas e poder dominá-las de alguma forma. E Nimrod ele fez isso. Nimrod ele veio com um discurso de que iria vingar, ele promoveu no coração das pessoas o ódio contra Deus, atribuindo a culpa do dilúvio a Deus, como Deus sendo um homem cruel, como Deus sendo um ser cruel, como Deus sendo um ser tão vingativo que não tinha amor pela humanidade. Então ele apresenta um problema, ele cria um problema, para depois ele tentar apresentar uma solução que vinha através dele. Nos dias de hoje não é diferente. Quando a grande mídia ela tenta mentir dizendo que a Terra já está cheia demais e não tem lugar, espaço mais para tanto ser humano, o que nós fazemos? Nós acreditamos. Por que nós acreditamos? Porque nós vivemos em metrópoles e nós estamos vendo um grande ajuntamento de pessoas que tem crescido a cada dia. Mas se você pegar uma estrada aqui, para eu que moro aqui no litoral paulista, se eu subir a serra, depois pegar ali a Fernão Dias e ir sentindo Minas Gerais, a gente vai ver tanto espaço físico na terra, fora os desertos, fora as grandes matas, grandes florestas, ao redor do mundo. É muito espaço na terra e as pessoas acreditando numa mentira de que tem mais pessoas do que terra. Note, o planeta tem muito mais água do que terra e muito mais terra do que gente. Seria impossível não ter espaço mais para as pessoas. Nascem pessoas, morrem outras. Fora que o próprio Deus colocará um limite no tempo, que será o estabelecimento do seu reinado. Então não cabe ao crente ficar caindo nessas mentiras, essas falácias de que a terra já está cheia
e que nós não devemos ter muitos filhos porque a terra está cheia. Outra falácia também que acontece muito é as pessoas acreditarem na extrema violência do mundo e por isso não se deve ter filhos. Ora, entenda bem uma questão. Violência sempre existiu, desde o tempo de Caim e Abel. A multiplicação dessa violência, ela ocorre por causa da multiplicação do número de pessoas no mundo. Mais pessoas, mais violência. Numa aldeia que tenha 10 pessoas, se tiver um ladrão para cada 10 pessoas, se essa comunidade se multiplicar e crescer o número de 100 pessoas, vai crescer aí, em média, o número para 10 ladrões. 10 ladrões para 100 pessoas. Vamos dizer assim, estou só fazendo aqui uma matemática boba, porém muito real, para nós entendermos o aumento da violência. As pessoas falam tanto sobre o aumento da violência. O que há é o aumento da divulgação da violência e o aumento do número de pessoas na Terra. O que vai prorrogar muito mais o combate contra a violência. Porém, se nós focarmos em colocarmos filhos na terra com o propósito de ensiná-los da maneira correta, de instruir nossos filhos de maneira sábia para criarmos verdadeiros cristãos sobre a terra, no intuito de que eles sejam divulgadores de Deus, divulgadores do Evangelho, nós vamos ter muito mais sentido para ter filhos e vamos ter filhos com muito mais naturalidade e com muito mais tranquilidade. E quando a igreja nos dias atuais ela começa a cair na falácia do inimigo, que tenta a todo custo fazer esse globalismo, qual é o nosso erro? A igreja que se fecha para o globalismo, ela acaba se fechando para o mundo de uma tal forma que não permite mais ninguém entrar. Viramos uma espécie de facção e qualquer estranho novo convertido que quiser fazer parte do nosso meio vai ter que se esforçar muito para alcançar nossa atenção e nosso cuidado. E aí nós nos tornamos um clã fechado. Se nós nos abrirmos demais ao mundo, vamos acabar nos tornando ecumênicos, aceitando fazer parte de maçonaria. Nós já vemos aí cantores gospel dividindo o palco com cantores católicos e assim sucessivamente. Veio aí recentemente o cantor gospel aí que diz ele que no ato de estratégia de caridade ajudou a reconstruir um templo espírita que havia desabado e ainda foi lá tocar atabaque junto com eles lá no centro espírita. E acha que isso é estratégia, que isso é inteligência, que isso é uma forma de ganhá-los para Jesus. Na verdade, isso é tudo uma forma de ecumenismo. Uma igreja que não aceitava antigamente o divórcio, hoje já aceita. Amanhã ou depois pode aceitar o casamento gay, como algumas já aceitam. E esse sincretismo religioso vai atrapalhando o projeto de evangelização do mundo e facilitando o domínio globalista de Satanás. Porque o globalismo nada mais é do que sujeitar todas as pessoas do mundo inteiro a um único líder. É derrubar todas as fronteiras. Não existir mais países. Não existir mais estados. O que existe é um só povo, falando uma só língua, adorando a um único Deus. Mas de que forma eles fazem isso? Nós gostaríamos que isso acontecesse da forma bíblica que Jesus prometeu que isso vai acontecer. E não projetado artificialmente pelo diabo, fazendo com que todas as religiões se respeitem umas às outras no sentido de se unirem umas às outras, dando as mãos, deixando de lado as diferenças religiosas e teológicas, em prol de um amor e se sujeitando a um líder mundial e a um líder religioso geral do planeta. Isto é muito perigoso. A construção de Babel. Os filhos de Noé haviam sido capazes de executar o projeto da arca. A construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Nos capítulos anteriores de Gênesis já mostra que os filhos de Caim já dominavam certas tecnologias da época, mexer com músicas, com instrumentos musicais, com a metalúrgica, com a elaboração de armas. Então, os descendentes de Noé passaram também pela experiência da construção da arca. Era um povo que já tinha uma certa inteligência, já tinha um certo
certo modernismo para as questões de construção, as questões latifundiárias, etc. Para eles construírem uma grande torre era muito fácil. Essa torre desafiava o nosso Deus, né? Ela queria ir até o topo. No discurso de Nimrod, ele dizia que ia se vingar de Deus e que essa ideia de multiplicar-se sobre a terra era uma forma de enfraquecer as pessoas, para que amanhã ou depois, quando ele quisesse, destruía de novo as pessoas. Mas Nimrod se propôs a criar, junto com o povo, uma torre que eles pudessem ter um contato, né? Uma ponte com um Deus superior ao Deus verdadeiro, e que todos que morassem ali em volta daquela cidade, em volta daquela grande torre, estariam seguros. Não só seguros, como ele ainda prometeu se vingar do Deus verdadeiro pela morte dos antepassados daquele povo. Então, ou seja, os antepassados do povo desafiaram Deus, desobedeceram a Deus, tiveram liberdade de escolher fazer o que quiserem com suas vidas, e as consequências foram drásticas, porque aí está a soberania de Deus. Nós somos livres para escolher o que queremos fazer, mas não somos livres para escolher as consequências do que fazemos. A consequência veio. Noé teve um grande tempo para avisar o povo de que Deus destruiria a terra. A única coisa que eles precisariam fazer era não crerem na mensagem de Noé e entrar na arca, mas eles preferiram continuar com as suas vidas, como diz lá em Mateus 24, quando Jesus fala sobre os dias da sua vinda, que será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, ninguém percebeu, veio o dilúvio e levou a todos. O mesmo acontece nos dias de hoje. Estamos avisando sobre essa nova ordem mundial, sobre o globalismo, sobre a unificação das religiões. Nós vemos aí que a maçonaria tem esse intuito ecumênico, eles reúnem pastores de diversas denominações, reúnem padres, reúnem até líderes muçulmanos, e todos ali estão unidos para reverenciar o grande arquiteto do universo, que é um Deus de todos os deuses, e algo que parece ser tão bonzinho, eles fazem até filantropia, tem aí o Rotary Club, tem o Lions Club, tudo uma coisa só, que não deixa de ser tudo uma organização filantrópica, porém ecumênica, que promove o sincretismo religioso, fazendo com que esses pastores, evidentemente, quando vão pregar em suas igrejas, você vê que eles não falam sobre a volta de Cristo, eles não pregam sobre, não exigem santificação, não é uma mensagem de alerta, é sempre uma mensagem de autoajuda, sempre uma mensagem muito bem maquiada, boazinha, alegra o coração das pessoas, porque eles não têm compromisso com a vinda de Cristo. Infelizmente é isso que o globalismo promove, através de obrigações, tratam as pessoas como gados, e tudo encaminha para que um líder geral político e um líder geral religioso venha atuar sobre a terra, se baseando neste suposto caos que a terra vive, no aquecimento global, na superpopulação, muitas pessoas sobre a terra, sempre com essas falácias, assustando, criando monstros que não existem, para fazer você acreditar, você ficar desesperado. Eles apresentam o problema, depois eles mesmos apresentam a solução. Tenham calma, nós temos a solução para isso. E aí você fica super aliviado. Tópico número 3. A intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundindo-lhe a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé, para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai, na fé, de todas as famílias na terra. Pois bem, aqui no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a confusão das línguas, o efetivo povoamento da terra e a eleição de Sem. No primeiro subtópico, que fala sobre a confusão das línguas, diz assim: desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. Quando Deus vem com essa estratégia de dividir as pessoas na sua forma de comunicação, nós vemos que hoje Deus também nos uniu, já um prelúdio do que Deus vai fazer no futuro,
quando em Atos 2 todos falavam línguas, e não só línguas repartidas como que de fogo, mas também línguas de nações onde todos os estrangeiros podiam ouvir as verdades divinas em seu próprio idioma. Já é um prelúdio de Deus que, assim como lá em Babel, Deus dividiu as línguas para dividir o povo, Deus irá reunir as pessoas para que voltem a serem um só povo, do jeito certo, do jeito de Deus. Subtópico 2. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Quando isso acontecer, então virá o fim. Mateus 24:14. Então entenda que hoje Deus permite com que nós aprendamos a falar outras línguas, não simplesmente para fazer intercâmbio, mas para pregarmos o Evangelho, anunciarmos as verdades de Deus a todas as pessoas, porque só assim será estabelecido o reinado de Cristo, quando todas as pessoas, quando esse testemunho for divulgado para todas as pessoas. Subtópico 3. A eleição de Sem. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico. Em sua infinita sabedoria, o Senhor chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus. Então, a síntese é basicamente entender que Deus interveio, confundiu a língua, dispersou os descendentes de Noé e a partir de Abraão, Deus começa a criar uma nova civilização, uma civilização pré-messiânica. Deus preparou o mundo para receber o Messias. E tudo isso começou em Abraão, na escolha de Abraão. Quando Deus tira Abraão da casa de seu pai, que era um lugar de muita idolatria, porque o povo estava assim, Deus reinicia uma história maravilhosa que chega até nós e que chegará até o reino perfeito de Jesus Cristo. Se você é um cristão e você não está entusiasmado para que chegue logo o reino de Deus de forma plena sobre nós, você precisa analisar a sua conversão, se ela realmente existiu. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que se nós esperamos de Deus coisas que só vão nos satisfazer aqui na terra, nós somos o pior dos miseráveis. Porque o melhor de Deus, primeiramente, foi sua crucificação, né? E a sua ressurreição, a nossa redenção. E depois disso, é nos dar a vida eterna, plena, em perfeição, fazendo com que todos nós vivamos junto com Jesus. Onde ele estiver, estaremos nós com ele. Conclusão. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão. E você sabe qual é a grande comissão: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Meu professor querido, se você quer mais informações, se você quer informações políticas sobre globalismo, eu tenho um podcast lá no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não sei se vai funcionar o link do Spotify aqui no YouTube, mas faz um teste aí. Vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falo 60 minutos só de forma política, tá? Tem mais política do que teologia. Lá no Spotify, no nosso programa de rádio Política e Religião, você vai ver um episódio de um desses programas que o tema desse programa é a diferença entre globalismo e globalização. Aqui nessa lição do pastor Cláudio Honor, nós trouxemos apenas as questões morais, mas lá, nesse podcast, você vai ter uma visão panorâmica perfeita e detalhada a respeito do globalismo e da globalização, que vai te abrir muito entendimento. Tá? Lá eu falo sobre Nimrod também, falo sobre a Torre de Babel também, mas de uma visão totalmente política, tá? Uma visão secularizada que vai te abrir a mente. É só para você, com uma mente muito mais expandida, vai dar aquela temperada no seu conhecimento, tá bom? Que Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é Tiago de Souza, ministro do Evangelho pela Assembleia de Deus da Baixada Santista. Deixe seu comentário, compartilhe nos grupos esse áudio, nos grupos de estudo, e que Deus te abençoe poderosamente, tá? Se inscreva no canal e nos ajude.
A paz do Senhor Jesus.